Trataremos nessa aula dos capítulos 5 e 6 do título 6º do Código Penal. Esse título, para lembrá-los, trata dos crimes contra os costumes. Já o seu capítulo 5 se refere aos crimes de lenocínio e do tráfico de pessoas. Não se esqueçam de que a Lei 11.106, agora de 28 de março de 2005, alterou profundamente esse título do nosso Código Penal, dando inclusive nova nomenclaturação ao capítulo 5º. Já o capítulo 6º, por sua vez, versa sobre o ultraje público ao pudor. Como já dito, a Lei 11.106 é bastante recente e trouxe profundas alterações nessa parte do Código Penal, decorrentes justamente da evolução do pensamento social acerca do que se entende por costumes, já que a redação existente até então remonta aos idos de 1940. Gostaria de lembrar-los rapidamente das mudanças trazidas pela lei nova. Insisto nesse ponto porque sempre que surgem leis novas, os examinadores de qualquer concurso, inclusive de ingresso na ordem, tendem a fazer indagações a esse respeito. Pela nova lei, dentre outras alterações, foram revogados os crimes previstos nos artigos 217, que é a sedução, o 219, que é o rapto, o 220, o rapto consensual, assim como foram revogados também os artigos 221, que disciplinava a hipótese de diminuição de pena para os raptos, tanto o violento quanto o consensual, e o 222. O inciso 3º do artigo 226, o parágrafo 5º do artigo 231 e o artigo 240, todos do Código Penal, também foram revogados. Por fim, podemos destacar também a revogação dos incisos 7 e 8 do artigo 107 do Código Penal. Como vocês devem se lembrar, o inciso 7º determinava a extinção da punibilidade pelo casamento da vítima com o agressor nos crimes sexuais, enquanto o inciso 8º determinava a mesma consequência, ou seja, extinção da punibilidade, só que na hipótese da vítima se casar com um terceiro e não requeresse o prosseguimento da ação ou a investigação no prazo de 60 dias. Atualmente, portanto, o casamento da vítima em qualquer situação, seja com o agressor, seja com terceira pessoa, não é mais causa extintiva da punibilidade nos crimes sexuais. Outra alteração profunda decorre da maneira de se encarar a liberdade sexual das pessoas, não fazendo mais qualquer distinção acerca da eventual honestidade da mulher e, onde possível, equiparando-se o homem à mulher no que pertine à proteção dos seus costumes. Tanto que o tráfico de mulheres passou a ser agora tráfico de pessoas. Mais uma alteração digna de nota diz respeito à figura do companheiro, que foi equiparado à situação do cônjuge, especialmente nas causas de aumento de pena. As demais mudanças trazidas, inclusive com a criação de uma nova infração penal, o artigo 231-A, foram e serão tratadas por ocasião da análise dos crimes em espécie. O primeiro crime em análise é aquele previsto no artigo 227 do Código Penal e que trata da mediação para servir a lascívia de outrem e, em seu caput, traz a seguinte redação: induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. A pena prevista é de 1 a 3 anos de reclusão. A objetividade jurídica, entendida essa como o fim a ser alcançado pela legislação penal, é a disciplina da vida sexual em conformidade à moral e bons costumes. É bem verdade que a prostituição por si só não configura crime, nem por isso o direito compactua com a exploração comercial e sexual do próprio corpo. Trata-se de crime comum quanto ao sujeito ativo, vale dizer, qualquer pessoa pode praticá-lo, não exigindo o tipo penal alguma qualificação especial. Quanto ao sujeito passivo, ou seja, a nossa vítima, também não se exige qualquer característica específica, podendo inclusive ser pessoa já corrompida sob o aspecto sexual. Situação complicada e interessante é a da prostituta. Se pode ela ser vítima deste crime ou não. Em tese é possível, mas me parece muito pouco provável que possa uma prostituta ou prostituto serem induzidos a satisfazer a lascívia alheia. Na verdade, estariam exercendo a sua profissão. Já se decidiu, por outro lado, que se um homem for induzido a satisfazer a lascívia de uma mulher, não haveria infração penal, já que, segundo o dito posicionamento, estaria o homem exercendo normalmente sua função sexual. Tal postura está a demonstrar evidente preconceito.
Porém, se as práticas às quais o homem fosse induzido forem considerados atos anormais, aí sim estaria tipificada a conduta. Na análise do tipo objetivo, observa-se que o núcleo, ou seja, o verbo, é o de induzir, que significa instigar, persuadir, aconselhar, levar alguém, no caso, a vítima, à satisfação da lascívia de outrem. É importante ressaltar que o induzimento não pode ser dirigido a que a vítima satisfaça a lascívia do próprio agente criminoso, mas sim de terceira pessoa, que deve ser certa e determinada. Se o induzimento vise a satisfação da lascívia de um grupo de pessoas indeterminadas, não se configurará este crime, talvez aquele previsto no 228 do Código Penal, que falaremos posteriormente. O autor do crime, no caso, figurará como um intermediador entre a vítima e o terceiro que terá a lascívia saciada. Lascívia, para fins de direito penal, é a sensualidade, a luxúria, a concupiscência, não sendo relevante precisar que será o ato praticado pela vítima. Tanto pode ser a conjunção carnal, como qualquer outro ato libidinoso. Essa infração penal não exige habitualidade, estando perfeitamente caracterizada com a prática de uma única conduta. No que pertine ao tipo subjetivo, o crime abrange o dolo genérico, ou seja, a vontade livre e consciente de induzir a vítima, com a especial finalidade, tratada pela doutrina mais conservadora como o dolo específico, de satisfazer a lascívia de terceira pessoa. Não se exige também finalidade lucrativa, que, se estiver presente, vai qualificar o crime, como veremos em seguida. A consumação irá se verificar com a concretização do ato capaz de satisfazer a lascívia de terceiro, independentemente da efetiva satisfação do beneficiário da conduta da vítima. É perfeitamente possível a ocorrência da tentativa na medida em que o ato é fracionável no tempo e, portanto, pode ser interrompido por circunstâncias alheias à vontade do agente. Esse artigo 227 traz em seus parágrafos hipóteses que, se presentes, qualificam o crime. No parágrafo 1º, com a nova redação dada pela Lei 11.106, olha ela aí de novo, a pena será de reclusão de 2 a 5 anos e multa se a vítima é maior de 14 e menor de 18 anos, ou se o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor ou curador, ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, tratamento ou guarda. Pela redação anterior, a prática do crime pelo companheiro não qualificava o crime, como não qualificava quando a autora da infração penal fosse a esposa da vítima, já que a lei derrogada fazia menção ao marido como forma qualificadora. Agora, a situação está equilibrada, já que a novel legislação trata do cônjuge, incluindo, portanto, a figura do marido e da esposa. A justificativa do agravamento da reprovação criminal decorre de 3 situações. A primeira diz respeito à idade reduzida da vítima, que será maior de 14 e menor de 18 anos, merecendo, portanto, maior proteção. A segunda é a ligação de confiança existente entre os sujeitos ativo e passivo, que é violada pelo primeiro, pelo criminoso. Evita-se com isso o lenocínio familiar. Por fim, justifica-se o agravamento quando a vítima, por qualquer motivo, estiver sob os cuidados do criminoso, para fins de educação, o professor, por exemplo, em relação ao aluno, de tratamento, seria o médico, o paciente, a enfermeira, o enfermeiro, o paciente, e de guarda, que é a pessoa encarregada de cuidar da vítima. Já o parágrafo 2º prevê outra qualificadora. A pena será de reclusão de 2 a 8 anos, além da pena correspondente à violência em concurso material, se o crime é cometido mediante o emprego de violência, grave ameaça ou fraude. O crime de lenocínio tem por conduta o induzimento, que é feito, via de regra, através de convencimento da vítima. Entretanto, se para esse induzimento o agente lança a mão de violência, grave ameaça ou fraude, justifica-se, evidentemente, o agravamento da pena, sem prejuízo da pena decorrente da própria violência, determinando, como já dito, o legislador, a aplicação da regra do concurso material, aquele previsto no artigo 69 do Código Penal. Vale dizer, as penas do lenocínio e da violência serão somadas. Por fim, o parágrafo 3º traz a figura do lenocínio questuário,
na figura fundamental, como explicado anteriormente, pouco importa a existência da finalidade lucrativa. Porém, se comprovado o fim de lucro, a pena privativa de liberdade do caput ou dos parágrafos anteriores será acrescida da pena de multa. Nosso próximo crime é o de favorecimento da prostituição, que está previsto no artigo 228 do Código Penal, que tem a seguinte redação: induzir ou atrair alguém à prostituição, facilitá-la ou impedir que alguém a abandone. A pena prevista é de reclusão de 2 a 5 anos. A objetividade jurídica é semelhante à do crime anterior. Tenta-se manter com essa infração penal a disciplina da vida sexual em conformidade à moral e aos bons costumes. Tenta-se também, de outro lado, evitar a prostituição. Trata-se de crime comum quanto ao sujeito ativo. Lembre-se, qualquer pessoa pode praticá-lo, não exigindo o tipo penal especial qualificação do nosso criminoso. Quanto ao sujeito passivo, também não se exige qualquer característica específica, podendo tanto ser o homem quanto a mulher, e inclusive pessoa já absolutamente corrompida sob o aspecto sexual. Para a prática das condutas de facilitar ou impedir o abandono, a lei pressupõe, inclusive, seja a vítima prostituta ou prostituto. Se a vítima possuir idade inferior a 18 anos, prestem atenção, haverá um crime especial previsto lá no artigo 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, e não o deste aqui. Na análise do tipo penal, é possível observar a existência de 4 condutas: induzir, atrair, facilitar e impedir. Induzir significa instigar, persuadir, aconselhar a vítima a entregar-se à prática da prostituição. Atrair guarda significado muito semelhante ao de induzir, levando à conclusão de que o agente criminoso encontra-se no local onde a prostituição acontece e atrai a vítima para esse ambiente. Facilitar significa tornar mais fácil, propiciar condições que auxiliem a pessoa já prostituída a manter-se nesta prática. Já se reconheceu presente esta figura na conduta do agente que instala a prostituta, lhe arranja clientes, quarto, enfim, local para dormir. Por fim, a conduta de impedir de abandonar a prostituição. Nessa hipótese, a vítima já prostituta ou prostituto deseja dar outro rumo à sua vida, mas é impedida pelo agente criminoso através de melhores condições para o exercício do seu trabalho, por exemplo. É importante que fique claro que a atividade da prostituição exige habitualidade na prestação de serviços sexuais, tenha fim lucrativo ou não. Cuidado aqui! A doutrina traz uma definição jurídica de prostituição muito diversa daquela que temos normalmente, na medida em que considera a prostituição o entregar-se com habitualidade na prestação de serviços sexuais, mesmo que sem finalidade lucrativa. Via de regra, sempre imaginamos a prostituição como atividade que visa o dinheiro. Não é essa característica, entretanto, essencial à configuração da prostituição, repito, para fins de direito penal. A atividade de venda do próprio corpo não foi elevada à condição de crime. Entretanto, todas as atividades que explorem o comércio do corpo alheio foram criminalizadas, como se verá. Já no que pertine ao tipo subjetivo, o crime abrange o dolo genérico, ou seja, a vontade livre e consciente de induzir, atrair ou facilitar a prostituição, ou ainda de impedir o seu abandono. Não se exige também finalidade lucrativa, que, se estiver presente, vai qualificar o crime, como se verá. Esse crime atinge a consumação para as 3 primeiras figuras típicas, no momento em que a vítima passa a se portar como prostituta ou prostituto, independentemente de ter mantido qualquer relacionamento sexual com o seu primeiro cliente. Assim, não basta a prática do induzimento, da atração ou da facilitação. É necessário que o objetivo desejado pelo agente criminoso se concretize. Quanto à última conduta de impedir, que configura crime permanente, a consumação virá a partir do primeiro momento no qual a pessoa deseja abandonar a prostituição e não o faz em decorrência da atitude do sujeito ativo. É possível, em tese, a tentativa em qualquer das 4 hipóteses.
Nossa próxima infração penal traz o nome de casa de prostituição. Está lá no artigo 229 do Código Penal, que diz o seguinte: manter por conta própria ou de terceiro casa de prostituição ou lugar destinado a encontros para fim libidinoso, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou do gerente. A pena dessa infração penal vai de 2 a 5 anos de reclusão, além da multa. Há aqui, neste crime, uma dupla objetividade jurídica. De um lado, protege-se a vida sexual de acordo com a moral e os bons costumes. De outro lado, identificam alguns autores a organização da família. Vale dizer, espera o legislador com isso que os atos sexuais sejam mantidos dentro do seio familiar. O sujeito ativo é a pessoa que mantém a casa de prostituição ou o local destinado a encontro para fins libidinosos. Porém, se a casa é mantida por conta de terceiros, ou seja, para terceiros também, este também será sujeito ativo do crime. Por conta da descrição típica, é possível afirmar que a manutenção de um prostíbulo individual não configura o crime, como também não o pratica o simples empregado do estabelecimento que não tenha nenhuma relação ou nenhuma intermediação com a atividade da prostituição. E o proprietário do local que o aluga para as prostitutas, será que ele pratica também o crime? No caso, ele não comete o crime, até porque não mantém a casa, seja para si, seja para terceiros. São sujeitos passivos as prostitutas ou os prostitutos, ou também a pessoa que se entrega às práticas lascivas. A sociedade também é identificada como vítima deste crime, já que, não se esqueçam, senhores, estamos protegendo a moral e os bons costumes. Na análise do tipo objetivo, podemos observar que o núcleo do tipo, ou seja, o verbo, descreve uma conduta habitual, manter. Manter é dar manutenção, cuidar, zelar pelo local, assim como você faz com o seu carro, sua casa. Só que na hipótese, a casa é de prostituição, ou um local destinado à prática de atos de libidinagem. Via de regra, é indispensável a prova da habitualidade, sendo certo, entretanto, que a habitualidade em questão não se confunde necessariamente com a reiteração da prática de atos sexuais. O importante é que fique comprovado que esta casa funciona reiteradamente. Imaginemos, de um lado, uma casa de prostituição de pouco sucesso junto ao público, que apesar de ser mantida há várias semanas, só conseguiu atrair 1 ou 2 clientes. A habitualidade contida no significado do termo manter estará satisfeita, sem que para isso seja necessária a repetição da prática de várias ações sexuais. E como comprovamos a habitualidade? Para a comprovação da habitualidade, o ideal é que a autoridade policial lance mão da sindicância prévia, ou seja, aquele instrumento procedimental utilizado na fase do inquérito, na qual a autoridade, após o primeiro contato com o local, cerca de 30 dias depois, retorna para averiguar se houve continuidade no funcionamento do estabelecimento. De outro lado, já se aceitou outro tipo de prova, desde que fique claro, evidente, que a casa foi instalada para funcionar reiteradamente, ou seja, de forma habitual. E o que é a casa de prostituição? Diz a doutrina que a casa de prostituição é o local onde as prostitutas e prostitutos exercem o comércio sexual, o comércio carnal. Ou seja, para que se configure, que fique caracterizada como casa de prostituição, o estabelecimento deve conter local para a prática do ato sexual. Assim, não se caracteriza como casa de prostituição para fins de direito penal os bares, boates, onde apenas ocorra o encontro entre as prostitutas e os seus fregueses. A descrição da conduta criminosa fala também em lugar destinado a encontros para fins libidinosos, o que nos leva a pensar em um local muito conhecido, o motel. Manter o motel configura esse crime? Não. Por quê? Porque motel não é um local destinado para o fim sexual. O que há é um desvirtuamento de sua função principal, de forma que, para a configuração desse crime, é indispensável que o local tenha sido destinado a este fim, especificamente a prática do ato sexual.
Se afastou também o reconhecimento do crime na hipótese do driving, inexplicavelmente, na minha opinião. Na medida em que aquele drive de antigamente, que era uma espécie de cinema ao ar livre, não existe mais. E os drives que atualmente são mantidos são destinados exclusivamente para o fim libidinoso. Não raras as vezes, a autoridade administrativa local, a prefeitura, fornece o alvará de funcionamento. É claro que o alvará não é fornecido para o prostíbulo, mas para casas de massagens, boates, etc. A dúvida que fica é a seguinte: essa autorização do órgão público municipal torna lícito o funcionamento da casa de prostituição e, portanto, faz desaparecer o crime? Parte da jurisprudência já entendeu que, em havendo autorização do poder público, não pode haver crime, presumindo-se a licitude do funcionamento. Outra parte, com muito maior razão, entende que a autorização do poder público não torna lícita a conduta, na medida em que a municipalidade não autoriza, por óbvio, o funcionamento de um prostíbulo, tampouco local destinado exclusivamente a encontros sexuais. O poder público foi ludibriado, enganado, logo o crime há de ser mantido e reconhecido. O tipo subjetivo é composto principalmente pelo dolo genérico, ou seja, a vontade livre e consciente de manter a casa de prostituição, para si ou para a terceira pessoa, com a especial finalidade, o dolo específico, de satisfação da lascívia alheia. Notem os senhores que nada se falou acerca da finalidade lucrativa. Essa, via de regra, todos nós sabemos, existe. Ninguém mantém uma casa de prostituição ou local para a prática de atos libidinosos sem fim lucrativo. Entretanto, o legislador, sabiamente, não vinculou esse objetivo ao reconhecimento da existência do crime. Nosso crime se consuma quando ocorre a primeira prática sexual, ou seja, instalada a casa, praticado o primeiro ato sexual, estará consumada a infração. O que não se pode esquecer é da prova da habitualidade. Ora, por se tratar de crime habitual, como bem lembram-se os senhores, não é possível a tentativa. Ao se manter a casa desde o primeiro ato sexual, o crime estará consumado, de forma que a conduta de simples instalação não iria configurar a infração penal, sequer na forma tentada, já que não estará presente a habitualidade. Aliás, como regra, crime habitual nunca admite tentativa, não se esqueçam disso, já que para sua existência é indispensável a prova justamente da habitualidade, situação incompatível com a figura da tentativa. Abandonemos agora a casa da prostituição e passemos ao crime previsto no artigo 230 do Código Penal, que trata do rufianismo. Mencionado dispositivo tem a seguinte redação: tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar no todo ou em parte por quem a exerça. A pena aqui é de reclusão de 1 a 4 anos, além da multa. A objetividade jurídica é a mesma da infração penal anterior, a moral e os bons costumes da vida sexual, além da correta organização familiar. Trata-se de crime comum quanto ao sujeito ativo, podendo ser praticado por qualquer pessoa, inclusive a prostituta ou o prostituto. A vítima, nosso sujeito passivo, é a pessoa que exerce a prostituição. Quanto ao tipo objetivo, é importante ressaltar que o rufião é o indivíduo que tira o proveito da prostituição alheia, mesmo que para isso conte com a concordância da prostituta, mesmo ainda que a iniciativa tenha partido da própria vítima. É importante que os senhores não se esqueçam, portanto, que a conduta criminalizada não depende para a sua existência da concordância ou da anuência da vítima. Tanto faz, inclusive, tenha ela, a vítima, tomado a iniciativa de sustentar o rufião. Esse é um dos muitos exemplos dos chamados crimes de ação vinculada, no qual o legislador descreve por quais formas o indivíduo pode cometer o crime. No caso, o proveito pode ser tirado de duas maneiras: participando diretamente do lucro ou fazendo-se sustentar no todo ou em parte pela prostituta ou pelo prostituto. Não se reconheceu, por óbvio, a existência do crime na hipótese da prostituta que sustente filhos ou pais.
como também se afastou a infração penal naquela situação em que o indivíduo recebe um presente esporádico da prostituta. Isto porque, a exemplo do crime anterior, as condutas de participar diretamente do lucro ou fazer-se sustentar também exigem habitualidade. Percebam, senhores, que o tipo penal não exige seja o agente criminoso completamente desprovido de qualquer fonte de renda. Ele pode ter alguma fonte de sustento e o crime continuará existindo, desde que o criminoso participe dos lucros da prostituta ou do prostituto. No que pertine ao tipo subjetivo, essa infração penal exige para a sua ocorrência tão só o dolo genérico. Vale dizer, vontade livre e consciente de participar dos lucros ou ser mantido, no todo ou em parte, pela prostituição alheia. O crime consuma-se no momento em que o indivíduo entrega-se a uma das duas condutas, participa dos lucros ou é sustentado pela prostituta ou pelo prostituto. Por se tratar de conduta que exige habitualidade, lembre-se, isso já foi dito aos senhores, não é possível a ocorrência da tentativa. O crime de rufianismo prevê ainda duas modalidades qualificadas. A do primeiro parágrafo, que reporta-se ao crime previsto no artigo 227 e também no seu parágrafo 1º, ou seja, será qualificado o crime do rufianismo, com a pena de 3 a 6 anos e multa, quando a vítima for pessoa menor de 18 e maior de 14 anos, ou se o agente criminoso for ascendente, descendente, cônjuge, companheiro, irmão, tutor, curador, ou pessoa que esteja confiada para fins de educação, tratamento ou guarda. Também será qualificado o rufianismo, quando houver emprego de violência ou grave ameaça. Nessa hipótese, a pena será de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência, ou seja, em concurso material. Já o artigo 231 disciplina um dos crimes mais graves desse capítulo, já que trata do tráfico de pessoas. Outra inovação da Lei 11.106 foi a de trazer a essa infração penal a possibilidade de o homem dela também poder ser vítima. Com a nova redação, assim ficou o crime: promover, intermediar ou facilitar a entrada no território nacional de pessoa que venha a exercer a prostituição ou a saída de pessoa para exercê-la no estrangeiro. Como curiosidade, vamos ver a redação anterior. Redação anterior, o crime era o seguinte: promover ou facilitar a entrada no território nacional de mulher que nele venha a exercer a prostituição ou a saída de mulher que vá exercê-la no estrangeiro. Para a pena também houve alguma alteração, se não para a quantidade da privação de liberdade que foi mantida, de outro lado acrescentou-se a pena de multa, de forma que a pena agora é de 3 a 8 anos e multa. A objetividade jurídica continua sendo a proteção à moral e aos bons costumes sob a ótica sexual. Trata-se, como os senhores podem notar, de um crime comum quanto ao sujeito ativo, como também em relação ao sujeito passivo. De nenhum deles se exige alguma qualificação especial. Prostitutas, travestis, enfim, qualquer pessoa pode ser vítimas desse crime também. O tipo objetivo traz 3 condutas agora, não mais 2 como antes. Serão punidos aqueles que promovem, intermediam ou facilitam ou a entrada no território nacional de pessoa que vem para aqui se prostituir ou a saída de pessoa que vá se prostituir em outra nação. Este crime tem tido uma conotação cosmopolita, internacional, de maneira que a maior parte das nações tem contribuído sensivelmente para a sua redução. Basta lembrarmos da preocupação com o turismo internacional sexual. Observem os senhores que é irrelevante tenha a vítima consentido ou não com a ação. A legislação recrimina tal conduta, a de traficar internacionalmente pessoas para exercerem a prostituição em outra nação. Tenha a prostituta ou o prostituto desejado a situação ou não. A carga subjetiva, ou seja, o nosso tipo subjetivo, é formado pelo dolo genérico.
Vale dizer, vontade livre e consciente de praticar qualquer uma das três condutas: promover, intermediar ou facilitar, sabendo que a pessoa, evidentemente, vai prostituir-se ou aqui no Brasil, no caso do ingresso, ou em outro país, no caso da saída. Este crime se consuma no momento em que a vítima ou sai do território nacional ou nele entra, ou seja, no momento em que se atravessa a fronteira. Fica a seguinte indagação: e se a pessoa está de passagem pelo país para prostituir-se em outra nação? Ou seja, ela entrou no Brasil não para prostituir-se aqui e saiu para prostituir-se em outro local. Imagine a seguinte situação: uma paraguaia vem ao Brasil para, após embarcar para Portugal, onde irá prostituir-se. Aquele que promover, facilitar ou intermediar este trânsito estará, sim, cometendo crime. Se não pela primeira figura, na da entrada, já que a pessoa aqui não irá prostituir-se, mas pela segunda, já que esta mesma pessoa irá sair do país, mesmo que não seja ela nacional, condição, aliás, que a lei não exige. A tentativa, por óbvio, é perfeitamente possível, desde que a interrupção da conduta se dê sempre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Lembre-se lá do artigo 14, inciso 2 do Código Penal, antes da fronteira ser atravessada, para a entrada ou saída do Brasil. As qualificadoras dos parágrafos 1º e 2º possuem as mesmas justificativas do crime anterior, ou seja, a primeira se reporta ao parágrafo inicial do artigo 227, vale dizer, será qualificado o crime com a pena de 4 a 10 anos e multa quando a vítima for pessoa menor de 18 e maior de 14 anos, ou se o agente criminoso for ascendente, descendente, cônjuge, companheiro, irmão, tutor, curador ou pessoa que esteja confiada para fins de educação, tratamento ou guarda. Também será qualificado o tráfico internacional de pessoas quando houver emprego de violência, grave ameaça ou fraude. Nessa hipótese, a pena será de 5 a 12 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Não se esqueçam, senhores, não há mais o terceiro parágrafo deste crime. A multa que nele era prevista já foi incluída nas sanções dos parágrafos anteriores e no caput, dispensando-se, evidentemente, a existência desse parágrafo, que era assim redigido. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também a multa. Agora, com ou sem a finalidade lucrativa, haverá em qualquer circunstância a pena de multa. Grande novidade, uma das maiores, introduzidas pela Lei 11.106, olha ela aí de novo, de março de 2005, foi a criação de uma figura criminosa nova. Foi inserido no Código Penal o artigo 231, que disciplina o tráfico interno de pessoas, que é assim descrito: promover, intermediar ou facilitar no território nacional o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento da pessoa que venha a exercer a prostituição. A falta desse crime, consideradas as dimensões continentais do Brasil, foi sempre alvo de reclamações por parte da doutrina e da jurisprudência, até porque acontece com frequência muito acima do desejável. A pena é idêntica à do tráfico internacional, o que já nos dá uma informação importante, muito interessante. Para o legislador, o tráfico interno e o internacional possuem a mesma reprovabilidade, ou seja, a mesma gravidade, tanto que prevista a mesma pena. Como esse crime é muito recente, de 28 de março, repito, nada foi escrito a seu respeito, tampouco, por óbvio, qualquer crime foi julgado. Mas já é possível tecer algumas considerações, até porque dificilmente qualquer concurso de ingresso na ordem vai fugir deste crime. A objetividade jurídica é a mesma do tráfico internacional, a proteção à moral e os bons costumes sob a ótica sexual. Trata-se de crime comum quanto aos sujeitos, tanto ativo quanto passivo, podendo ambos, inclusive, serem prostitutas. A nossa vítima, por óbvio, é a pessoa que irá prostituir-se. Já no que pertine ao tipo objetivo, é possível antever algumas questões que irão surgir. Os núcleos, ou seja, os verbos, as condutas que indicam as ações, são simples,
continuam a ser a de promover, intermediar ou facilitar o tráfico, só que agora dentro do território nacional. Quanto à definição do território, é importante que os senhores deem uma boa lida no artigo 5º do Código Penal. Fica claro, ao menos para mim, que apenas no território em sentido estrito é que será possível a ocorrência deste crime. Para o território por extensão, aquele previsto nos 2 parágrafos do artigo 5º do Código Penal, penso seja muito difícil a ocorrência dessa infração penal. Trata-se de crime de ação vinculada novamente, ou seja, o legislador descreveu as formas através das quais o criminoso irá promover, intermediar ou facilitar o tráfico. A primeira delas é o recrutamento, ou seja, conduta através do qual o indivíduo alicia, lista a pessoa a ser prostituída em outro local. A segunda forma é a de transportar. Em seguida, vem a de transferir, alojar ou simplesmente acolher, ou seja, receber a pessoa que venha a exercer a prostituição. Vejam os senhores que, neste caso, o legislador quis criminalizar toda a assessoria material que vai ser dada à pessoa vítima do nosso crime. Como se trata de tráfico de pessoas, fica evidente, novamente, que é irrelevante a anuência, a concordância da vítima, bem como que a pessoa irá prostituir-se em outro local. A jurisprudência vai ter algum trabalho, é possível antever, para definir a partir de qual distância será considerado tráfico. Será qualquer distância ou alguma distância vai ter que ser definida pelos nossos julgadores? De um bairro para o outro poderá haver a modalidade de tráfico? De um quarteirão para o outro? A tendência é que cheguemos a uma distância juridicamente relevante a ser considerada no caso concreto, inclusive no que pertine às condições pessoais da vítima, dificuldade de locomoção no local e outras informações que somente o caso concreto irão fornecer. O tipo subjetivo também muito se assemelha ao crime anterior. É a vontade de promover, facilitar ou intermediar a prostituição alheia, envolvendo novamente o conhecimento de que a vítima irá prestar-se à prostituição. O crime vai consumar-se no momento de cada forma de execução, transportar, recrutar, transferir, etc. E a tentativa também é perfeitamente possível. O que não haverá nesse crime é a saída do território nacional, que acontecia no crime anterior. O parágrafo único possui idêntica forma de qualificar a infração daquela prevista no tráfico internacional de pessoas, inclusive com as mesmas penas, de forma que cabem aqui todas aquelas observações anteriormente feitas. O artigo 232 diz que aplicam-se nos crimes deste capítulo o disposto nos artigos 223 e 224. Se vocês bem se lembram, esses dispositivos foram discutidos em nossa última aula, nossa aula anterior, e tratam de formas qualificadas pelo resultado não desejado e mais grave, ou seja, o crime pré-doloso, quando da violência resultar lesão corporal de natureza grave ou a morte, que é o caso do artigo 223. Já o artigo 224 disciplina as hipóteses de presunção de violência. Desta forma, todas as observações anteriormente feitas possuem inteira aplicação a este capítulo. Em relação à ação penal, nunca é demais lembrar que, na ausência de expressa disposição em sentido contrário, a ação para a apuração desses crimes será sempre pública e incondicionada. Neste último capítulo, que versa ainda acerca dos crimes contra os costumes, estão as condutas que afrontam o pudor público. Daí o nome, ultraje público ao pudor. Em verdade, são duas as infrações penais. O crime de ato obsceno, que é mais conhecido, e que é previsto no artigo 233 do Código Penal, e o crime de escrito ou objeto obsceno, previsto no artigo 234, também do nosso Código. Se de um lado o crime de ato obsceno, vez ou outra, é objeto de questionamento em exames de ordem, quanto ao escrito ou objeto obsceno, raras são as vezes em que ele é lembrado. Até porque, atualmente,
a liberdade de imprensa, assim como as campanhas publicitárias, tem temperado muito o conceito do pudor público. Então nós vamos encerrar a nossa aula com o crime de ato obsceno. Diz lá o artigo 233. Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público, cuja pena vai de detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa. A objetividade jurídica é justamente o pudor público, entendido esse como, nas palavras do professor Mirabete, um sentimento de vergonha produzido pelo que pode ferir a decência. A noção de pudor, como vocês bem sabem, também sofre diretamente as alterações das noções de moral social. Protege-se, portanto, diretamente a moralidade média coletiva, social. E, em segundo plano, em segundo lugar, a moralidade particular quando algum indivíduo presencia o fato. Trata-se de crime comum quanto ao sujeito ativo, não exigindo o tipo penal qualquer especial característica para a prática dessa infração. As vítimas são, em primeiro lugar, a coletividade, o Estado, até porque, como já dito, o crime protege o pudor público. É também, em segundo plano, a pessoa que eventualmente presencia o fato. O crime se concretiza, se materializa com a prática do ato obsceno, que é aquele justamente capaz de ofender o pudor, que tenha contornos sexuais, ofensivo, portanto, à moral sexual social. Já se reconheceu o crime nas hipóteses de pessoa que levanta a saia de alguma mulher, em via pública, por exemplo. A exposição do corpo seminu, como fazem as prostitutas, os travestis. A exposição das nádegas, dos seios, enfim, todos os atos que, de uma maneira ou de outra, ofendem o pudor. Não foi reconhecido o crime, entretanto, na utilização de expressões, palavras ofensivas, devendo esta situação ser solucionada no campo dos crimes contra a honra, a injúria, a calúnia e, eventualmente, a difamação. Não basta, de outro lado, a simples prática do ato obsceno, tendo o legislador expressamente determinado local para o reconhecimento da existência deste crime. Assim, o ato obsceno deve ser praticado ou no lugar público, que é aquele acessível a todos, é o chamado lugar público por natureza, que são as praças, as ruas, as avenidas, as alamedas. Haverá também esse crime se o ato obsceno for praticado em um lugar aberto a público, que são conhecidos como lugar público por destino. Vale dizer, está acessível a qualquer do povo, desde que satisfeitas determinadas condições. Apresentação de convite, compra de ingressos, que é o mais comum. São os cinemas, os teatros, as casas de shows. Nesta mesma situação, encontram-se também os lugares temporariamente abertos a públicos, ou seja, locais habitualmente particulares, mas que por circunstâncias ocasionais encontram-se abertos a público. Bom exemplo é de uma casa particular, onde se realiza uma campanha política e, portanto, aberta a todos que por ali passam. Por fim, será crime também a prática do ato obsceno em um lugar exposto a público. Vale dizer, não é um lugar onde qualquer um tem acesso. Pelo contrário, é principalmente um local particular, mas que seja devassado, ou seja, exposto ao público. Valendo dizer, um número indeterminado de pessoas terá visão do que se passa naquele local. Por exemplo, uma janela ampla de um apartamento voltado para a rua. É exigido que o local seja visível de um lugar público, isso é muito importante. Agora, se for visível de um outro lugar particular, não haverá a infração penal. De forma que, se de um quintal de uma residência com visão possível apenas para outro local particular, um prédio vizinho, por exemplo, particular, a prática de ato obsceno neste local não vai configurar esta infração penal, que é o crime que estamos discutindo do ato obsceno. Também não se tem considerado presente esta infração penal na hipótese de ato obsceno praticado em local escuro, sem iluminação, dentro de um automóvel, por exemplo, estacionado em um lugar ermo, de difícil acesso ao público e de pouca luminosidade.
Questão que vem tormentando às vezes a jurisprudência é a questão do urinar na rua. Apesar da micção ser um ato natural, dependendo das circunstâncias em que praticada, pode sim configurar o crime. Entretanto, é certo que se o indivíduo tomar, digamos, as cautelas necessárias, de maneira a não praticar uma conduta ofensiva ao pudor dos que por ali passam, não se tem reconhecido a prática da infração penal. No que pertine ao tipo subjetivo, é fácil perceber que essa infração penal só é punível a título de dolo, abrangendo este o conhecimento de que o ato obsceno está sendo praticado em um daqueles lugares já mencionados inicialmente aos senhores. Não se exige, de outro lado, que o indivíduo deseje uma finalidade especificamente libidinosa. Os atos praticados podem ser, por exemplo, por brincadeira, por vingança. Podem, se presentes os demais requisitos, configurar esta infração penal. Por se tratar de um crime formal, também conhecido como de consumação antecipada, o crime atinge o seu aperfeiçoamento com a prática do ato, mesmo que ninguém o tenha presenciado. Situação essa, evidentemente, admissível apenas em tese, na medida em que, para a apuração do crime, alguém necessariamente há de presenciá-lo. Não é necessário também, para a consumação deste crime, que o ato venha a causar uma comoção local social. O importante é que o ato seja potencialmente, objetivamente visto como lesivo ao pudor coletivo. A tentativa é perfeitamente possível, porém o professor Magalhães Noronha pensa de forma diversa, não admitindo a forma tentada. Apesar de não muito comum, nada impede que ocorra esse crime em concurso formal com outras infrações penais, como, por exemplo, o estupro, o atentado violento ao pudor, o atentado ao pudor mediante fraude. Desde que as ações ocorram em um dos lugares já mencionados, lembre-se, é o lugar público, o lugar aberto ou exposto ao público. O fato de várias pessoas presenciarem o mesmo ato obsceno não faz surgir vários crimes, mas apenas um, até porque é justamente o pudor público que se protege. Com essas informações, nós encerramos os crimes contra os costumes. Bom, meus amigos, vocês puderam observar que esses crimes possuem vários detalhes técnicos, que é justamente o que vez ou outra é cobrado nas provas de exame da ordem e outros concursos, que algum candidato um pouco menos cauteloso termina se enganando, se equivocando. Então é importante que você estude sempre com uma legislação atualizada. Lembre-se, neste capítulo, tivemos alteração agora em março de 2005. É importante que você pegue a sua apostila, reveja as aulas, porque são esses detalhes que vão fazer a diferença, que vai te dar 1 ou 2 pontinhos, que na hora da aprovação vai pesar muito para você, pode ter certeza.